Nessa última parte da entrevista da TV MCA com o governador, Raimundo Colombo fala dos desafios em lidar com as greves e problemas herdados de outros governos. Acompanhe. Muitos problemas, greve na Polícia Civil, greve na educação e muitos outros setores, eletricitários, tudo culminou agora nesse governo. Como enfrentar tudo isso? É o que eu digo, estourou tudo, eu não pude escolher. Nós temos que enfrentar. Pô, até o negócio dos ônibus, né, no sistema prisional, pô, eu nunca tinha acontecido aqui, né? Eu entrei, 3 meses depois, tinha greve dos professores, pô, mas eu nem sentei na cadeira ainda. O que vai fazer? Essa é uma luta que você não escolhe, né? Então você tem que ir enfrentando conforme você pode. Mais da metade dos dias que eu estou aqui no governo, mais da metade, eu estou com greve. E não é fácil para a gente, né? Pô, você desce do carro, você chega numa cidade, às vezes você viaja bastante, você chega lá, aí tu desce, tem que passar por um corredor polonês, né? Que muitas vezes não é agradável, aliás, nunca é. E você já recebe uma carga negativa, né? E parece que você é injusto. O que me alimenta? Eu fico pensando assim, eu chego numa rua, tá aquele pessoal gritando contra mim. Eu olho para um lado, tem um cara do posto de gasolina. Quanto é que ganha ele? Menos do que esse. Aí tu olha para o lado, tem uma pessoa num supermercado. Né? Quanto é que ele ganha? Menos. Aí tu vai num hotel ali que está na frente, aconteceu esse dia ali em Rio do Sul, eu perguntei para o cidadão, quanto é que o senhor ganha? R$1.080. O que estava protestando ganhava 20. Então, eu não estou errado. Eu estou fazendo o que deve ser feito. Se as pessoas acharem que eu estou errado, bota outro que faça melhor. Pô. Eu acho que essa é a democracia. Então, você tem que comparar com a sociedade. Você não pode receber, pela pressão que você recebe, você ceder. Se você está certo, não ceda nunca. Né? Porque daí não tem sentido. Se você não tiver coragem para governar, você não para em pé. Todo mundo chuta cachorro morto. Né? Porque ele não morde. Então a gente tem que ter coragem para enfrentar. Agora eu confesso para ti, não é fácil. Não tinha nem um fiozinho de cabelo branco, né? Nem tem mais tempo para jogar futebol de salão. Nunca mais pude jogar. Governador, em relação à bacia de evolução em Itajaí, há uma projeção positiva? Sim, eu tive com o ministro dos Transportes, o Leônidas, né? E lá o diretor, eu até não sabia, sabe? Ele é filho do ex-governador Colombo Salles. Marcelo, né? E tem que ter um pouco de sorte também. Então ele está com tudo isso na mão, a gente está fazendo parcerias, né? E é importantíssimo para Santa Catarina, especialmente para Itajaí, porque ali é onde o desafio é maior, mas os recursos estão assegurados. Eu falei com a presidente Dilma sobre isso, né? Porque a verdade é o seguinte, mudou o modelo, né, de transporte marítimo, os navios são maiores, cada vez serão maiores, né? Maiores na sua extensão, maior na sua largura, exigem mais espaço. Até agora, nós não tivemos nenhuma perda, nenhuma carga, mas as obras precisam ser feitas e elas estão asseguradas. E a Câmara de Vereadores de Itajaí votou agora há pouco pela quebra de decoro parlamentar que teria sido praticada pela vereadora Ana Carolina em sessão realizada em 26 de fevereiro deste ano. Mas ela foi absolvida por 12 votos a 7. Manifestantes favoráveis às declarações da parlamentar que acusava vereadores da legislatura passada de terem se vendido ao prefeito protagonizaram a votação de suspensão de Ana Carolina. Em discurso, ela disse ser vítima de perseguição política. Hoje me divido em 2 sentimentos, o do carinho e o da injustiça. E posso dizer com absoluta certeza que vejo todo esse circo protagonizado por alguns como uma lição de vida, que me dá ainda mais fôlego para continuar, pois não matei, não roubei, apenas trabalhei. E tenho trabalhado muito. E se por conta disso a maioria dos vereadores optarem por me punir no dia de hoje, tenho certeza que a receberei de cabeça erguida. Pois antes de carregar o sentimento de injustiça do que está no lugar da gente, praticando. Antes da votação, o clima era de apreensão entre os vereadores e da plateia. O primeiro a votar foi o vereador Tonho da Grade, seguido de um dos desafetos da legisladora, o vereador Dedé. Durante toda a sessão, manifestantes gritavam palavras de ordem a favor da vereadora. Na contagem e abertura da urna veio o resultado. Por 12 votos favoráveis a 7 contra, ela sai absolvida da suspensão. A vereadora Ana Carolina está absolvida da suspensão. Eu estou bem agradecido, o voto é secreto, não sei de onde vieram esses votos também. Significa que a oposição sai um pouco mais forte, com um pouco mais de decência na casa.
tá? E que tudo que eu falei até agora é verdade. Precisava ser coerente e ter visto que o que eu falei, eu estava resguardada pelo manto da Constituição. Então foi feito o que era o certo e eu estou feliz por isso. Para o denunciante da suposta quebra de decoro, as determinações do regimento interno devem ser cumpridas. Da comissão formada para analisar as acusações da vereadora, dos 6, 5 foram a favor à votação e 1 se opôs. A verdade é essa, nós estávamos fazendo um processo sério e com base nessa situação, o que eu tinha que fazer? Exatamente conduzir do processo que foi conduzido. O resultado para mim é o de menos. O que eu vejo é aqui a democracia foi colocada, foi cumprido os regimentos da Câmara e eu, como presidente da Casa, tenho que fazer isso para preservar a instituição. Para este manifestante, o apoio é a todos que se posicionam contra os erros cometidos pelo executivo do município. Na realidade, o que a gente tem que parabenizar são os 7 vereadores que entenderam de que isso era um erro grande, não com a Ana Carolina, mas com a cidade de Itajaí. O povo de Itajaí sempre viu na Ana Carolina e em alguns outros vereadores aqui, que a gente pode até nominar, pessoas que defendem o povo, que faz a questão de fiscalização. Os demais se demonstraram sempre contra essa situação de fiscalização, de ir contra o executivo quando as coisas estão erradas. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Qual a sua opinião aí sobre essa questão? Na minha opinião, acabou dando mais ibope ainda para Ana Carolina. Com certeza. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Olha, eu tenho que parabenizar todos os vereadores, quem votou a favor e contra. Afinal de contas, no processo democrático, todos têm o direito de voto a favor ou contra. Então, o processo foi criado. Quanto ao papel do vereador, do presidente da Casa, Oswaldo Guerra, ele não tinha o que fazer, ele tinha que levar para votação. E deu no que deu. Ana Carolina sai fortalecida desse embate com a Câmara de Vereadores, na verdade, com relação ao governo municipal, que a bronca dela foi com relação ao prefeito Jandir Bellini, ficou claro isso em todo o trabalho da Comissão de Ética, né? A forma que ela se dirigiu, dizendo que ele havia comprado os vereadores. Ou seja, acho que quem perde muito com isso é o Executivo. Jandir Bellini tem que, e todo o seu grupo que assessoram Jandir Bellini, tem que ficar esperto, já pensando nas próximas eleições. A oposição cresceu com esse embate que, para mim, perdeu e muito a situação em Itajaí. O fortalecimento da Ana Carolina, isso ficou visível a quem foi lá e a quem acompanhou a sessão pela internet, pelo rádio, enfim, e quem está vendo agora. Cabe agora ao Executivo juntar os seus pares na Câmara de Vereadores e traçar uma nova estratégia. Já perceberam que a estratégia de bater, dificultar o trabalho da Ana Carolina está gerando eco negativo. Ou seja, o governo municipal se atenta para tudo isso que está acontecendo, para a resposta que aconteceu na Câmara de Vereadores, porque é aquela história, se você correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Era a situação dos vereadores. Qualquer votação a favor ou contra, a repercussão ia ser grande, né, contra a Câmara. E pode ter certeza que sempre de forma negativa. Se tivessem aprovado pela suspensão, isso iria repercutir muito mais fortemente na sociedade. Dessa forma, fica claro que a Ana Carolina é a grande vencedora e a oposição deitou e rolou. O alerta tá dado aí, o sinal, a luzinha amarela, viu, prefeito Jandir Bellini? Já acendeu na Câmara de Vereadores para o senhor ficar esperto. 7 vereadores, faz a conta, vê quantos tem na oposição para o senhor ver se tem gente do teu lado ali dentro. Está na hora de começar a repensar se pensa em alguma coisa no futuro político. Ana Carolina crescendo e agora com muito mais força. Se prepare, lá na frente vocês vão ver o que ela vai vir por aí. Quem sabe até uma prefeita, né, Lacerda? Pois é, aguarde que ela vai vir com tudo. E vamos deixar ela continuar trabalhando. Isso aí. Obrigada, Lacerda. Até amanhã. E você vai ver a seguir, Semana da Pátria começa com atividades cívicas em Itajaí. Hoje pela manhã, autoridades se reuniram na Praça Vidal Ramos. É um instante só e a gente já volta.